Olá, olá! Todo mundo felizinho com o mercado subindo, né? Cara, que alta! Bolsa tá subindo 6% em 4 pregões. São 6% de alta no Ibov, tá? E dólar sobe, na verdade cai, né? Dólar cai 3% em 5 pregões, desde a última máxima ali, quase em 5,90 já está com uma melhora de 3%. Somando aí bolsa e dólar, dá quase 9%, 10% de melhora para a EWZ, para Brasil como um todo, né? É uma entrada de gringo, é uma compra forte, o cenário está melhorando. Viramos Suíça? Acho que essa é que é a pergunta, né? O que pode mudar aqui? O que pode mudar o fluxo ou ajudar, né, a fazer esse fluxo andar é de repente o Copom. E é disso que eu quero falar, porque acho que o Copom pode ser dessa vez, né, diferente dos últimos, acho que dessa vez o Copom vai ser bem importante, porque é a primeira vez desde dezembro que a gente tem um Copom onde pode fazer preço no mercado. Para quem se lembra, ali em dezembro foi o último Copom, né, onde o Campos Neto deu um guidance, ele contratou, né, mais duas altas de 100 basis points, então ele deu 1% de alta e contratou mais duas. Né, então isso tira um pouco ali da volatilidade do mercado, porque o mercado já sabe o que vai vir para frente. Eu achei muito acertada nessa decisão deles de dar esse guidance, de aumentar e ainda dar o guidance, porque ali a gente estava com as expectativas de inflação completamente desancoradas, estava tudo, o mercado muito preocupado, câmbio desancorado, inflação desancorada. Eles deram um aumento bem significativo na Selic, num guidance de quase 3% de alta, e o mercado acalmou. Né? A expectativa de inflação acalmou, a curva de juros acalmou, a gente teve o câmbio acalmando, então acho que foi bem acertado e não só por isso, como também ajudou nessa transição para o Galípolo ser mais suave, porque o Galípolo pegou a primeira reunião, né, basicamente, agora em janeiro, ele fez essa primeira reunião sem muito compromisso. Né, porque ele tinha o guidance anterior do Campos Neto para entregar, que era de 100 basis points. Então o mercado não esperava muita coisa ali dele, então até ajudou nessa transição ser mais tranquila. Agora a gente vai ter pela primeira vez, né, apesar de a gente já ter esses 100 basis points contratado, é a primeira vez onde o Galípolo vai ter que dar uma decisão para o mercado. Ele vai ter que dar um guidance para frente ou não, né, que também é uma decisão não dar o guidance. Né, e importante a gente entender o que isso pode movimentar no mercado. Tá? Então, é, eu peguei aqui alguns relatórios, tá? Acho que é bom começar por eles. Vamos mostrar esse aqui primeiro. Esse daqui é um relatório da XP, tá? Que eles fizeram hoje. Olha que interessante, né? A XP basicamente está dizendo para a gente que desde a última reunião, tá, do Copom, o que a gente tem desde a última reunião, a gente teve dados um pouco mais positivos para a inflação, tá? Então eles estão achando que se você pegar ali os dados, né, que a gente está tendo a gente tem IPCA 15, a gente tem dados cheios de inflação, núcleo, eles acham que isso veio um pouco melhor, tá? É, e destacaram aqui também, né, que a gente também teve um dólar um pouco mais controlado, né? Então a gente está nos patamares de dólar de 5,70, 5,80. Isso ajuda, né, essa taxa de câmbio um pouco melhor ajuda também nas expectativas de inflação, tá? E aí eles vêm para um lado um pouco mais rock, tá? Eles acham que para o terceiro trimestre de 2026, que agora é o atual horizonte relevante da política monetária, eles estão estimando, tá, que mesmo nesse horizonte, nesse patamar, eles acham que a gente precisa ter um nível de Selic acima de 15%. Já. Por quê? Porque o mercado já precifica 15, e que é o previsto atualmente no Boletim Focus, e ele não resolve o problema. Então, a XP está com uma visão bem dura em relação ao Copom. Tá? Eles estão projetando uma taxa Selic de 15,5 para junho,
com uma alta agora de 1, né, que deve ser nessa quarta-feira, e aí mais 0,75 e 0,50 nas próximas reuniões do Copom. Né, então que jogaria aí a taxa para pelo menos 15,5. Né. É um tom bem duro da XP, eles acham que a gente ainda tem que subir, que os 15 que hoje o mercado precifica não é suficiente, e que a gente tem que subir mais. Né? E, apesar da gente ter uma economia um pouco mais baixista, né? Desacelerando na visão da XP, a gente ainda vai ter mais altas relevantes na Selic. Tá? Teve também aqui um relatório do Bank of America, do JP Morgan, desculpa. E aqui do JP Morgan, vou até dar um zoom aqui que eu acho que fica melhor. Eu também destaquei aqui algumas partes que o JP Morgan basicamente ele vê como essa decisão de 100 basis points é unânime, né, vai para 14,25, que é o guidance anterior, que ainda era do Campos Neto. E aí eles dão esse destaque, que é justamente o que eu estou falando, né? Todas as atenções, todo o foco, ele vai naturalmente para as próximas etapas. É o que vem daqui para frente que é o que importa, né? Não é o 100 basis points que deve dar na quarta-feira. É como o Galípolo vai se comunicar, né? E aí eles falam, né? Considerando que a inflação ela deve permanecer, né, alta ainda nesse primeiro semestre, né, desse ano, e eles já veem que a economia começa a desacelerar, né, daqui para frente, né, a partir desse primeiro tri, eles estão antecipando, tá, duas altas de 50 basis points em maio e em junho. Né, então eles acham que dá 100 agora, depois mais duas de 50. E aí jogaria a taxa terminal em 15,25, um pouquinho melhor que o call da XP. Né? Só que aí eles colocam que o que eles esperam do Copom é que ele fique um pouco mais data dependent, né? Ele fique um pouco mais aberto em relação às decisões daqui para frente, ele não dê guidance, e aí a gente vai vendo conforme o tempo for passando dados econômicos e de inflação para ver se de fato faz sentido a gente continuar subindo mais ou menos, né? Mais forte ou subindo até um pouco menos se a economia desacelerar muito forte. E aí, basicamente, o risco, né, que eles colocam aqui é que o Banco Central termine, né, esse aperto monetário antes da hora. Então, eles colocam, na visão do JP Morgan, o principal risco é que o Banco Central acabe, né, com esse ciclo de aperto um pouco cedo demais. Tá? Então, na visão, você vê que o JP Morgan também tem uma visão parecida com a da XP, o que já aponta para a gente mais ou menos para onde está a visão do mercado, né? De um banco central que deve vir duro. Logo, se o Galípolo tiver um comunicado que não seja tão duro, pode fazer preço. Tá? O mercado pode não gostar, pode ter efeitos ali na curva de juros. Tá? E aí, para mostrar um pouco para vocês a curva de juros, deixa eu pegar aqui, dá uma olhada. Essa é a curva de juros, tá? Aqui a gente tem uma visão, deixa eu dar uma limpada nela aqui. Essa é uma visão da curva de juros, tá? A azul é a linha que como ela está hoje, a vermelha é como ela estava no início desse ano, tá? No primeiro dia do ano eu peguei ali. Então você vê que melhorou, né? A curva de juros tem melhorado nesse ano, desde o começo do ano a gente tem de fato melhorado. Por outro lado, a gente melhorou desde a última reunião do Copom, aquela que eles deram guidance, que eu acho que foi uma decisão acertada. Então eu peguei aqui a última reunião do Copom, foi 11 de dezembro. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode adicionar, tá? Vamos adicionar aqui. Eu vou colocar uma cor amarela e colocar 11 de dezembro. E vamos tirar esse daqui para limpar também. Então olha só, na verdade a gente está pior, né? A taxa Selic subiu, né? A taxa de juros futuros subiu em relação ao que estava lá naquela última reunião, onde o Campos Neto decidiu por dar esse guidance, né? Por aumentar a Selic em 100 basis points e dar mais duas altas de 100.
Então você vê que, na verdade, a gente até subiu de patamar na taxa de juros desde então, tá? Só que logo aqui é um pouco ruim de olhar, porque alguns dias depois daquela reunião, tá? A gente fez a máxima da Selic, que foi dia 19/2. Então foi logo depois na sequência. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar de rosa esse. 19 de dezembro. Aqui foi o dia que fez máxima, tá? Então foi na semana seguinte àquela reunião. Olha só, das máximas que a gente fez em dezembro, essa foi a máxima da taxa de juros ano passado. A gente já melhorou bastante, tá? Que é um pouco dessa melhora que a gente está tendo, inclusive, esse ano, né? Comparando com o começo do ano ali, a taxa de juros melhorou bastante, tá? Então, assim, se a gente olhar para taxa de juros hoje, ela está bem melhor, tá? Em relação ao que estava das máximas ali de dezembro, levemente acima daquela reunião que o Campos Neto decidiu por dar o guidance. Então, o que o Galípolo vai fazer aqui, né? É extremamente importante essa decisão do Galípolo agora, com certeza, na minha opinião, deve fazer preço, tá? Para o bem ou para o mal. Mercado já espera um Galípolo que seja um pouco mais rock, né? O mercado já espera que ele traga aumentos na taxa de juros. E se ele for contra isso, então provavelmente a gente pode ter aí. O mercado pode não gostar, tá? Só passando rapidinho aqui para vocês verem também, esse é o Focus de hoje, né? Que saiu hoje. A gente teve uma leve piora na expectativa do IPCA, então você vê que subiu as expectativas de inflação aqui para 4,48. Há um mês atrás estava em 4,35, então continua subindo. Esse é o horizonte relevante do Banco Central. É aqui que ele quer ver a melhora. E você vê que o PIB já está caindo. Então a gente está naquela situação horrível, onde o PIB cai e a inflação sobe. Né? Isso ainda não está ancorando as expectativas. Então o Banco Central ainda está subindo os juros e o mercado ainda não está conseguindo colocar essa ancoragem na inflação. A gente ainda está acima da nossa meta, né? E também está piorando aqui na ponta mais curta, né? Então você vê que melhorou, né? Aqui para 2025 a expectativa de inflação melhorou em relação à semana passada, mas levemente, né? No mês ainda está piorando. E o PIB, mesma coisa, segue caindo aqui também para esse ano. Então, olhando aqui pelo Focus, né? A gente consegue ver que está muito ruim ainda. Está muito ruim ainda o cenário. Vamos ver se o Banco Central consegue colocar aí um cenário positivo para o mercado à frente. Eu acho que seria de melhor tom se eles dessem algum guidance, o mercado poderia ver isso como algo positivo, mas fica difícil, né? Eu realmente acho que eles vão na linha do JP Morgan, eles não vão dar guidance, eles vão deixar em aberto, eles vão dizer que se precisar aumentar, eles aumentam, mas não sei exatamente como o mercado vai ler isso, né? Porque se eles não derem um guidance, se eles não falarem o que a gente deve esperar dos juros daqui para frente, o Focus também não deve melhorar, né? E aí você não consegue ancorar as expectativas. Então, situação difícil. Vamos ver o quanto o mercado de fato coloca aí no preço esse cupom. E vamos ver, a gente também vai ter o FONC, vai ser bem importante a decisão do FONC. E a gente tem essa questão do isenção do imposto de renda, né, que deve ser apresentada amanhã. O governo está dizendo que vai custar 27 bilhões. Muitos agentes do mercado acham que é muito pouco, que acham que vai custar muito mais. E além disso, né, tem a contrapartida. A gente tem que ver se a contrapartida que o governo vai trazer vai ser crível o suficiente para o mercado para essa isenção do imposto de renda passar. Então, assim, apesar dessas máximas do mercado, bolsa e dólar, a gente tem aí alguns dias aí, terça e quarta, com alguns eventos importantes e que podem fazer preço interromper essa alta ou ajudar a melhorar, né? Dependendo de como for. Beleza? É isso, valeu. Qualquer coisa, estamos aí.